O abuso sexual ocorre quando uma pessoa acaricia sexualmente a outra sem o seu consentimento, ou a obriga a ter relações sexuais com ela utilizando meios emocionais ou agressões físicas. Durante o ato, o agressor pode introduzir o seu órgão sexual, dedos ou outros objetos na região íntima sem o consentimento da vítima. Outras características de um abuso sexual são, quando a vítima não tem a capacidade de perceber o ato como uma agressão, por ser criança, e não ter idade para compreender o que está acontecendo, ou por possuir alguma deficiência física ou doença mental, está alcoolizada, ou sob o uso de drogas, que fazem com que a vítima não se encontre em seu perfeito juízo, e possa dizer para parar. Outras formas de abuso sexual são, quando uma pessoa obriga outra a acariciar seus genitais, ou a presenciar conversas com conteúdo sexual ou assistir a atos sexuais ou espetáculos obscenos, filma ou tira fotos da vítima nua para mostrar aos outros. As principais vítimas destes abusos são as mulheres mais homossexuais. Adolescentes e crianças também são vítimas frequentes deste tipo de crime. Sinais que podem indicar que houve abuso sexual. A vítima que foi violada sexualmente aparentemente pode não apresentar qualquer sinal físico. No entanto, a grande maioria apresenta os seguintes sinais e sintomas. Mudança no comportamento, como ocorre quando a pessoa era muito extrovertida e passa a ser muito tímida, fugir do contato social e preferir ficar sozinho, choro fácil, tristeza, solidão, angústia e ansiedade e quando a vítima é uma criança ela pode até mesmo adoecer ou fugir do contato com os outros, inchaço, vermelhidão, laceração ou fissuras nas partes íntimas, rompimento do ímen em meninas e mulheres que ainda eram virgens, perda do controle da urina e das fezes devido a fatores emocionais ou FROX e DATO dos músculos desta região devido ao estupro, coceira, dor ao corrimento anal ou vaginal, marcas roxas pelo corpo e também nas partes íntimas, doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, as meninas ou mulheres podem engravidar, sendo que neste caso, é possível recorrer ao aborto de forma legal, desde que seja feito um boletim de ocorrência comprovando o abuso sexual. Para a comprovação do abuso e o direito ao aborto, a vítima deve ir à polícia e dizer o que aconteceu. Por norma, uma mulher deverá observar cuidadosamente o corpo da vítima à procura de sinais de agressão, violação, e é necessário fazer um exame específico para identificar a presença de secreções ou espermatozoides do agressor no corpo da vítima. É melhor que a vítima não tome banho e não lave a região íntima antes de ir à delegacia, para que não se percam as secreções, pelos cabelos ou vestígios de unhas, que possam servir de prova para encontrar e incriminar o agressor. Como lidar com o abuso sexual? Para lidar com as consequências danosas causadas pelo abuso sexual, a vítima de estupro deve ser amparada pelas pessoas mais próximas em quem confia, família, familiares ou amigos, que se recupere emocionalmente e em até 48 horas, deverá ir à delegacia de polícia registrar a queixa do que aconteceu.
Seguir este PASSO é muito importante, para que o agressor possa ser encontrado e julgado, prevenindo que o abuso volte a acontecer com a mesma pessoa, ou com outras. Inicialmente, a pessoa violada deve ser observada por um médico, para realizar exames que possam identificar lesões, DSTs ou possível gravidez, podendo ser necessário o uso de remédios para tratar estas situações, e também calmantes e antidepressivos, que possam manter a vítima calma, para que possa se recuperar. Além disso, o trauma emocional causado pelo abuso deve ser tratado com a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra, porque o ato deixa muitas raízes de desconfiança, amargura e outras consequências, que prejudicam a vida da pessoa em todos os sentidos. Consequências físicas e emocionais da violação. A vítima sempre se sente culpada pela violação, e é comum haverem sentimentos, como porque eu saí com ele, ou porque eu paquerei aquela pessoa, ou deixei ela se aproximar. No entanto, apesar da sociedade e da própria vítima sentir-se culpada, a culpa não é dela, mas sim do agressor. Após o ato, a VI-TIMA poderá ter marcas profundas, sendo comum HAVERM, pesadelos frequentes e repetitivos, baixa autoestima, medos, fobias, desconfiança, dificuldade para se relacionar com outras pessoas, dificuldade para se alimentar, havendo transtornos como anorexia ou bulimia, maior tendência ao uso de drogas para fugir da realidade e não passar pelo sofrimento, tentativas de suicídio, hiperatividade e agressividade, baixo rendimento escolar, masturbação compulsiva que pode até mesmo ferir os genitais, comportamento antissocial, hipocondria, depressão, dificuldade para expressar seus sentimentos e de se relacionar com os pais, irmãos, filhos e amigos. Como lidar com o trauma causado pelo ESTPRO? A vítima deve ser amparada pela família e amigos, e não deverá frequentar a escola ou trabalho, estando afastada destas tarefas, até que se recupere física e emocionalmente. Na primeira fase da recuperação, com auxílio de um psicólogo, a vítima deve ser estimulada a reconhecer seus sentimentos e as consequências da violação, que podem ser o convívio com a AIDS, ou uma gravidez indesejada, por exemplo. Outras duas estratégias para lidar com as consequências de uma violação sexual são 2 pontos: remédios para acalmar e dormir. O uso de calmantes e antidepressivos como alprazolam e fluoxetina podem ser indicados pelo médico ou psiquiatra a serem usados durante alguns meses, para que a pessoa fique calma e consiga dormir tendo um sono reparador. Estes remédios podem ser usados por longos (ODOS), até que a pessoa se sinta melhor e mantenha as emoções controladas mesmo sem eles. Veja soluções naturais para acalmar em 7 dicas para controlar a ansiedade e o nervosismo. Técnicas para aumentar a autoestima. O psicólogo poderá indicar o uso de determinadas técnicas, como se conversar com o espelho, dizendo elogios e palavras de afirmação e apoio, para que isso ajude a vencer o trauma. Além disso, podem ser usadas outras técnicas,
para aumentar a autoestima e a tratamentos psicoterapêuticos, para que a vítima possa se recuperar totalmente, embora este seja um processo demorado, que pode demorar décadas para ser alcançado. O que leva ao abuso sexual pode ser difícil tentar entender o que acontece na mente do agressor, mas o abuso sexual pode ser causado por um surto psicológico e outros fatores como traumatismo ou lesão na região anterior do cérebro, uma área que controla os impulsos sexuais. Uso de drogas que danificam o C acento agudo REBRO e afloram os impulsos sexuais e agressivos, além de impedir a capacidade de decisão moralmente corretas. Doenças mentais, que fazem com que o agressor não veja o ato com abuso, nem sinta culpa pelos atos cometidos. Já ter sido vítima de abusos sexuais ao longo da vida, e ter uma vida sexual confusa, longe da normalidade. No entanto, é preciso ressaltar que nenhum destes FALORES justificam tal agressão e todo agressor deve ser penalizado. No Brasil, o agressor pode ser preso, se for comprovado que ele é o autor do abuso, mas em outros países e culturas, as penas variam desde apedrejamento, castração e morte. Atualmente, existem projetos de lei que tentam elevar a pena para os agressores, aumentando o tempo de prisão, e também a implementação da castração química, que consiste no uso de medicamentos que diminuem drasticamente a testosterona, impedindo a ereção, o que impossibilita o ato sexual durante um período de até 15 anos.